Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com o Gabriel do Empresas com Alma. E é um querido que eu conheci também no Fórum da Nova Consciência. Gabi, estou falando também porque eu também tive a oportunidade aqui de entrevistar a Julie, não sei se você vai lembrar dela, a Sim. Julie Fenner. Então, ele também é uma pessoa que eu cruzei nesse caminho, que eu tenho muito orgulho e muito carinho por aquele fórum, porque ele também me virou algumas chaves assim bem especiais. E aí depois a gente conseguiu fazer algumas lives lá no Instagram, né, naquela movimentação de falar de desenvolvimento, falar desse trabalho de humanização dentro das empresas, que também é um trabalho do Gabi, e por muita sincronicidade do universo, a gente acabou se encontrando numa consagração da medicina do cacau, que foi muito também especial. Foi uma resposta ali para mim do universo, que eu estava perguntando, será, gente, mesmo? Quando eu encontrei ele lá, eu falei, amiga, para com essa dúvida que não tem como. Sendo ele de uma cidade, né, tão longe da minha, e a cidade que a gente estava era totalmente longe, tanto para mim quanto para você, né, Gabi? E aí a gente também se encontrou nesse caminho do xamanismo, desse trabalho espiritual, que a gente também compartilha essas ideias. Então é um prazer que você tenha aceitado aqui vir bater esse papo comigo. E é isso. O prazer é Gratidão. meu, gratidão de coração, Flavinha, muito feliz de acompanhar seu trabalho, já faz um tempo, e a gente se conheceu lá no fórum, né, e depois a gente começou a trocar aí, fizemos as lives, nos Sim, encontramos, e sou muito grato mesmo por essa amizade, por essa conexão, então estou muito feliz de estar aqui. show, obrigada. Gabi, seguinte, o que eu pergunto sempre? Primeira pergunta é, quem você está nesse momento da sua vida? Por que eu falo isso? Para a gente não se limitar, porque quando a gente fala, eu sou tal coisa, penso que você que também está nesse trabalho de humanização empresarial, em algum momento também você ficou meio sem nome. Você sentiu isso? Assim, de, quem sou eu no mercado de trabalho? Que nome eu me dou agora, né? Porque levar humanização para as empresas agora já está mais aceito e tal. Mas para quem começou um pouquinho antes, não tinha muito nome, né, para isso. Então, quando eu falo, eu vim da advocacia, eu era advogada. Hoje eu falo, eu estou uma facilitadora do desenvolvimento. Nesse momento da minha vida, eu não estou advogando e não estou advogada, mas eu ainda continuo sendo advogada. Então, eu gosto de perguntar quem você está hoje, que eu sei que você é um apanhado de coisas, de experiências, né, de técnicas, mas quem você está hoje? Quais delas você mais utiliza? Para mim, Flávia, entrou muito bem, né, o conceito de facilitador. Sim, Então, né, talvez nos últimos anos, assim, nesse caminho, nessa jornada do autoconhecimento, e principalmente no lado terapêutico, né, às vezes eu me via muito como terapeuta, né, e aí veio o movimento das empresas, veio o movimento de levar isso para as empresas, e eu me lembro de um livro, não sei se você já ouviu falar, chamado Bruxaria Corporativa. É não um, conheço, vou é um procurar. livro que traz um pouco assim dos conceitos, né, do xamanismo que a gente falou aqui, Uhum. dentro das empresas. E aí o autor ele traz muito assim a visão do personagem que ele colocava, eu não sou um consultor normal, né? Não sou um mecânico, não sou aquele lá que vai trocar peça. Uhum. Talvez alguém que traga a cura, né? Alguém que traga um certo desdobramento ali do que está acontecendo, talvez trazer uma clareza. E aí você vai adentrando, né, nesses universos da psicologia transpessoal, das constelações. Então, o papel de facilitador, acredito que, né, descreve muito bem assim, o meu momento atual, o que eu ofereço, o que eu posso colocar à disposição assim, né, de talentos mesmo para as empresas, para os líderes. Então, um facilitador aí de grupos, de roda, de conversa, de cura, um facilitador para ajudar as pessoas a se encontrarem. Show. E você, pessoalmente, assim, quem você está hoje? Que etapa da busca? Que a gente está sempre buscando, né? É, Até o seu arroba é eterno buscador, não é? eu estava te falando, né, antes da gente começar a gravar, eu estou num momento muito grande assim de mudança. Acredito que nos últimos anos tem sido mudanças muito grandes assim na minha jornada,
principalmente de encontrar o caminho, né? De o que você vai atuar, o que você vai trazer, né? O que na sua mensagem você está levando. E aí, no final do ano para cá, eu e minha esposa, a gente está num movimento muito grande de mudança, né, não vou colocar assim somente mudança física, né, de um lugar para o outro, mas de como a gente vai colocar, né, a nossa missão, como a gente vai materializar tudo isso, né? A gente já sempre trabalhou com retiros, com eventos, né, nessa linha do autoconhecimento, participando de cursos, a gente participou por muitos anos, né, como staff, como suporte, organizando, como guardiões, né, de eventos espirituais, cerimônias. Então, no final do ano para cá, a gente vai ter o nosso espaço, veio muito esse chamado assim para a gente poder ter nosso local, para poder oferecer tudo isso. Então eu sinto que eu estou nesse, sabe, você saindo de uma etapa indo para outra, um pé em um e um pé em outro. A gente está escolhendo o que a gente vai trazer, né, da nossa experiência anterior, do ciclo anterior, e aí que é a transição, né? Joseph Campbell Sim. traz muito isso na Jornada do Herói. O que você está levando de um ciclo para o outro? Você deu uma volta, e agora? O que você vai carregar? O que você vai trazer de bom? Os Sim. aprendizados para que daqui para frente seja diferente. Eu me vejo muito nesse momento agora. O que a gente vai trazer nessa nova fase que está nascendo. Colhendo o elixir para a nova etapa aí. Sim. Arrumando as malas, né? Sim, Eu literalmente. super entendo, sabe? Porque primeiro que eu sou apaixonada pela jornada do herói, assim, por toda a história, por toda a técnica, né? Não li aquele livro da onde nasceu a jornada, porque ele é bem histórico, né? Você chegou a ler ele, da onde veio Eu a já jornada? vi muitos documentários, né? Tem as entrevistas dele, mas aquele do herói mítico, né? O Herói de Mil Faces, ele Isso, esse é mesmo. muito denso, me traz muito uma literatura densa, assim. Eu gosto por causa da mitologia, mas muito do que tem ali, com certeza a gente vê em outros livros, né? Tem um aquele, como é que é? Um azulzinho, ele tá ali, que ele é muito mais resumido, muito mais simples. Sim. Depois eu comprei uns que vinha numa linguagem mais atual e também mais prática, né? Mas Uhum. resumindo aí para quem está ouvindo a gente e não conhece a Jornada do Herói, é uma jornada que simboliza nossos ciclos da vida, né? E ela é dividida em 12 fases. Então, essa fase que a gente estava comentando, eu e o Gabi agora, do Elixir, seria a última fase de um ciclo para iniciar um novo. E quando a gente chega nessa última fase, a gente já passou por N desafios, né? Porque a gente começa a jornada do herói com o chamado, e aí a gente vem a negação da gente ficar naquilo, e será, gente, que eu vou sair da onde eu já estava, do conhecido, que é sempre assim, né? Para Uhum. começar um novo ciclo, a gente tem que finalizar o anterior, que a gente já, de certa forma, está até confortável, né? Já aprendeu a lidar ali com as questões daquele ciclo, com as dificuldades, já está colhendo louros e tudo mais. E aí você é chamado para um novo desafio, para uma nova fase de evolução. E estar na última etapa é muito legal, porque agora que a gente tem a consciência da jornada, eu penso assim, eu tenho menos dificuldade, depois de conhecer a jornada do herói, de fechar um ciclo. Não sei se Sim, você mas, sentiu isso. mas né, Flávia? Quando a gente traz esse conceito da jornada, a gente resgata a questão dos ritos de passagem, né? Não Sim, só do clássico, né? Criança, adolescente, adolescente, adulto, pai, marido, não só nessas grandes viradas de chave da vida, mas pequenas percepções que você tem de que, opa, tem um ciclo aqui que está se encerrando, está vindo um outro. Como que eu encerro de uma maneira amorosa, de uma maneira tranquila? O que eu vou trazer? Né? Como que eu não posso ficar pegado a esse passado? Então, com certeza. nossa, a lucidez disso, assim, facilita muito Sim, para a gente. Mesmo que na hora que vem o novo chamado a gente caia na fase da negação, eu penso que ela passa muito mais rápido, sim, né? sim. Porque eu agora eu fico assim, legal, estou me vendo assim no novo ciclo, já senti aqui essa movimentação e tal. E aí eu não vejo a hora de chegar na fase dos mestres, que é a fase que eu mais gosto. Uhum, É a hora que as pessoas começam a chegar, que as informações começam a chegar, que a gente se abriu para aprender o que essa nova fase da vida está querendo nos trazer, né? uhum. Para continuar evoluindo. Lógico que tem pedaços assim do trajeto que são muito doloridos, né, Gabi? E Que não, faz parte. e a gente roda, né, digamos que esse ciclo de etapas, né, simultaneamente várias rodas em várias áreas da vida, né? Uhum. Não só no trabalho, não só no Sim, sim. profissional, não só no social, família, relacionamento, mas a todo momento é uma conjunção de Engrenagem. coisas, né?
É isso mesmo. E você falou, porque pode ser que no profissional eu esteja iniciando uma nova fase agora, um novo desafio, e lá no meu pessoal eu ainda esteja no meio de um caminho de um ciclo, né? Ainda, Sim, enfim, pode ser que não se encontrem. Somos sim. assim mesmo, facetados, né? E você vai viver uma experiência, por exemplo, né, uma vivência, e aí naquele período ali de talvez um dia você roda também da jornada. Então, a todo Sim, momento, só de ter essa compreensão dos arquétipos, né, essa visão arquetípica, que a gente trabalha tanto no autoconhecimento, na psicologia, psicologia junguiana, a importância de você compreender esses arquétipos para ver o quanto você está associado com ele, quanto você dissocia, onde você está, para que você não fique estagnado, né? Esse é um sim, sim. grande propósito. Eu conheci assim mais a fundo, agora você falou dos arquétipos, justamente num curso que eu fiz. Se eu não me engano, ele também chama Gabriel, que é o que trabalha com aquele jogo Conheço, Mahamila. conheço sim. E foi Nixon ali, Gabriel. isso, ele mesmo. E Uhum, aí ali que eu tive assim mais acesso, mais curiosidade, porque eu já tinha ouvido falar da jornada. E aí depois, quando eu me formei facilitadora da liderança Shakti, que você também é, né? E sim, aí vai ali muito. também a gente fala muito, né, da jornada do herói dentro da liderança Shakti, dentro dessa busca do equilíbrio, né, das Uhum. energias masculina e feminina. Então, assim, as coisas vão se encontrando, né, as informações, né? Você viu em um lugar, depois você vê em outro, aí mais conhecimentos e as coisas vão fazendo mais sentido. Gabi, e aí o eneagrama também, que eu vi que você também trabalha com eneagrama, né? Sim, a gente acaba entrando, né, em diversas ferramentas, assim. Sim, Então, eu gosto sempre de trazer como se fosse um canivete suíço, né, um cinto de utilidades que você vai utilizar sim, ali. Como é que essa pessoa recebe? Seja trabalho com empresa, seja trabalho com atendimento terapêutico, liderança. O que que essa pessoa está aberta a receber? Talvez eu utilize essa ferramenta. Talvez eu sim, utilize o DISC, talvez eu utilize o Enneagrama, tem o MBTI, né? Tem um monte de coisa que sim. você pode utilizar para mostrar essa mesma mensagem. A intenção é a mesma, né? Sim, exatamente. Por isso que eu até te falei no início lá de, você ficou meio sem nome, porque no começo, por exemplo, a primeira formação que eu fiz na área de desenvolvimento foi o coaching. Uhum. E depois de um tempo, ele ficou muito claro que dentro do meu trabalho, ele só era uma ferramenta. Uma ferramenta. Ele não era o que eu era. Você é coach, só isso. Não. O coaching é uma ferramenta das quais eu tenho para fazer os meus atendimentos. Depois veio a liderança Shakti, depois tem o DISC, tem PNL, enfim, a gente vai agregando, né, as ferramentas, os conhecimentos. E aí, por um tempo, o pessoal falava, mas você não é coach? Eu falo, não, o coach é uma das ferramentas que eu atuo. Né? Facilitadora também foi o nome que mais se encaixou para mim, depois de um tempo, porque eu também via o terapeuta em outros momentos, assim, mas não quando eu juntava todas essas ferramentas. E eu sempre me preocupei também muito em não misturar o nome das coisas no momento de estar aplicando. Por quê? Já aconteceu no início da minha carreira de alguém vir me procurar e falar: não, eu não quero fazer coach porque eu já passei com coach uma vez, aí ele leu meu mapa astral e falou que eu ia morrer. E aí eu falei: não, então ele não fez o coaching com você, ele era um astrólogo, ele usou outras ferramentas, não sei que tipo de ferramenta ele usou para fazer essa previsão da morte e tal, mas assim, isso não é coaching. Então, assim, por mais que eu use várias ferramentas, eu faço muita questão da pessoa entender que tipo de ferramenta que eu estou aplicando naquele momento, para que não cause isso, assim, para que numa roda de conversa depois à toa, alguém fale: não, eu fiz coaching uma vez e não funcionou, porque eu fiz o coaching para curar uma ferida emocional da minha infância. O coaching não serve para isso, ele vai te ajudar a abrir o caminho, mas são outras ferramentas que vão te ajudar a mergulhar tão profundo. Então, eu acho que é super importante, né? A gente ter, sim, como você falou, o canivete lá, né? A caixinha de recursos, mas toda vez que for aplicar, a pessoa entender ali o que está acontecendo. Talvez não no primeiro momento, né? Porque no primeiro momento a gente está mais preocupado em resolver o problema do que explicar para a pessoa como é que a gente vai fazer isso. Sim, sim, e até, né, Flávia, é bacana quando veio esse movimento nos últimos anos, né, de novas terapias alternativas, novas ferramentas, mas como muitas pessoas acabaram ficando, né, talvez presas nessas ferramentas, e aí acreditam que é só essa ferramenta, é esse passo a passo, é o que eu aprendi lá na minha formação, eu preciso fazer isso, não posso sair fora. Então, quando a gente entra numa abordagem até mais espiritualizada, né, a gente trabalha muito isso na psicologia transpessoal, você sair um pouco da caixa, não ficar preso, né, somente a ferramenta, somente a isso e aquilo, mas o quanto tudo isso
proporciona, né, uma mudança, proporciona um novo olhar, proporciona uma transformação. Então, tudo é válido, né? Mas não Sim. ficar preso. Não pode. Ô, Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando isso e me veio uma curiosidade. Você, desde o início, começou com esse movimento de levar a espiritualidade para dentro das empresas, ou isso foi se formando através de ferramentas mais técnicas? Ó, essa é uma história legal. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, né? Mas olhando agora o histórico, né? Eu sou formado em análise de sistemas. Uhum, Então, veio nesse mundo de TI, onde você está ali mexendo com código, né? Tá trabalhando com código, isso e aquilo, lógica, papapá. E aí eu comecei a perceber, mas o que que tem atrás disso? Ah, tem a interação de uma pessoa, a interação de um usuário. E aí você vê que você vai subir na escada. Então, sim, depois da programação ali do servidor, né, do back-office, né, tem uma parte de interação que é o design do aplicativo, o design do site, né, a interface de usuário. Então, o UI que a gente chama, né? Interface de usuário. E aí tem aquilo, mas tá, é só onde é que tá o botão e tal. E a experiência dessa pessoa? Então, a experiência é chamada de User Experience, né? Experiência do usuário. E aí daí você vai meio que subindo, eu fui meio que subindo foi nessa escala. cavando. Foi trabalhar, né? Design thinking, design de serviços e muitas coisas que vai meio que subindo assim para trabalhar a experiência. Então, não é mais só o produto, o aplicativo, daí tem uma experiência do cliente e a empresa, do consumidor, né? Design, serviços, experiência do consumidor. Então, depois disso eu comecei, nossa, a experiência do consumidor. Mas e aí dentro da empresa, como que é? É a cultura organizacional, né? Como é que é a experiência do colaborador, né? Employee experience. Então, meio que foi subindo assim, galgando. E aí, quando eu compreendi muito essa questão da cultura, nossa, eu me encantei muito, porque quando a gente olha as nossas experiências, né? Caramba, né? Olha essa experiência que eu tive, não foi bacana, por quê? Porque lá a cultura era essa. E o que poderia ter feito diferente? Como que poderia ser diferente? Tem empresas que fazem diferente? Como é que elas fazem? O que é importante as pessoas conhecerem, as empresas conhecerem, os líderes? O que está se falando nesse meio para que a cultura seja mais saudável? Aí nasce, Uhum. né, uma outra vertente, né, com várias pesquisas, várias metodologias, vários autores. E aí, na cultura organizacional, eu comecei a perceber, assim, na visão, quando se adentra, né, as constelações sistêmicas, que a empresa é um organismo vivo. E Sim, aí você vai subindo mais uma vez, né, como se fosse sempre dando um zoom out, né, e percebendo, caramba, lá no final tem uma pessoa que está interagindo com um site, uma empresa, e ali por cima tem um grupo de pessoas que está reunido, que tem um propósito em comum, que tem uma missão, e eles têm um propósito, né, de levar algo melhor para a sociedade, só que eles têm os desafios pessoais e eles se curam nesse processo, nessas relações de todos os dias, na relação dessa empresa com essa outra empresa, com a sociedade, tem um processo de cura, a gente entra numa visão mais espiritual, de nível de consciência, então vai subindo, vai né? subindo. Eu gosto de trazer esse histórico, quando você olha no Que passado, eu era legal, só alguém atrás do código, mas né, talvez pela busca aí, pela eterna busca de saber o que, que tem além, né, eu gosto dessa visão muito de olhar as empresas como grupos evolutivos mesmo, pessoas sim. que estão ali para crescer, para evoluir. Eu também tenho essa visão. Mas, assim, não foi logo de cara que eu entrei com o trabalho de desenvolvimento, não foi logo nesse caminho, sabia? Primeiro eu consegui as ferramentas e tal de autoconhecimento para levar para dentro das empresas, e aí depois como você falou, em paralelo a gente está curando, né, ou facilitando a cura, né, vamos dizer assim, e em paralelo a gente está se curando, está em processo, né? Sim. Eu, em algum momento da minha jornada, eu tive que pausar a minha facilitação para eu realmente me curar no tanto que eu avançar com a minha cura, porque eu precisei desse tempo, para depois retomar e aí as coisas engrenarem e começarem a fazer mais sentido e tal. Eu também gosto sempre de falar assim, pelo menos na minha jornada como facilitadora, é sempre assim, cure em você para depois você ter capacidade para ir lá e multiplicar na vida de alguém, sabe? Não, Uhum. só conhecer a ferramenta. Quando eu só conheço a ferramenta, eu me chamo de aspirante a aquilo, então não me considero assim apta a aplicar. Eu aplico aquilo que eu realmente tive a experiência pessoal, assim, conheço, tive uma transformação com aquilo, sei como ela agiu na minha vida, né? Como foi a cura, como esse remédio
reverberou em mim para eu poder, eu sei que nunca é igual, né? Porque a gente traz aí muita coisa individual e única, o ser humano é isso, mas um pouquinho que você conhece dentro de você, aí você já consegue facilitar com maestria na vida de uma outra Não, pessoa, né? e ainda mais, Flávia, eu gosto de trazer sempre essa visão, né, do Jung, né, dos arquétipos. Se você compreendeu ali algo que você curou em você, você transformou aquilo, no momento que você compreende a metáfora e você compartilha essa metáfora para outra pessoa, essa metáfora vai se encaixar na visão de mundo, nas experiências daquela pessoa, ela vai interpretar. E aí, Sim, talvez, com muita certeza, aquilo vai poder ajudá-la de alguma maneira, né? Mesmo que seja sim, um pouquinho mais de clareza. Então, o nosso processo de cura vira uma grande inspiração, né? Quando a gente compartilha. sim. E é incrível, né? Eu falo que é uma troca maravilhosa. Quando a gente começa a atender, por exemplo, você vai fazer uma roda, facilitar uma roda dentro de uma empresa. Você vai lá com as suas ferramentas, né, com todo o seu amor preparado e tal. Quando você chega lá, existem surpresas que acontecem ali naquela roda surreais, né? De você também sair de lá curado de coisas que você nem sabia que você estava indo lá para curar, né? Não é uma coisa doida assim? Sim. Os encontros são muito profundos todos, né? Ô, Gabi, deixa eu te perguntar, e os valores? Pegando o gancho que a gente estava falando de autoconhecimento, dos arquétipos e tal, provavelmente você já deve ter tido a oportunidade de fazer alguma ferramenta aí de identificação de valores pessoais e tudo mais. Sim. Eu gosto de perguntar quais os valores, não precisa ser os 5 tops ou os 3 tops, mas assim, quais os valores que hoje, nessa etapa da sua jornada, você percebe muito claro, assim, ditando as suas escolhas, as suas decisões, quais os valores estão mais presentes, assim, na sua vida hoje? Esse modelo de valores, né? Hoje de manhã eu estava fazendo uma conversa com uma grande amiga, e aí a gente estava falando de uma palestra que eu vou dar pro curso dela, e eu falei a importância do grupo, né? Reconhecer o que é importante para eles no individual e para o grupo. E Sim, aí esse é o modelo Barrett, né? O modelo de valores do Richard Barrett, que trabalha os níveis de consciência das empresas baseado nos valores. Então a importância de a gente reconhecer isso, né? E uhum, não só no sentido de classificar, nossa, mas esse valor não é tão elevado, esse valor não é tanto, mas você sabe quais são, né? A importância disso, eles regem as suas escolhas, suas decisões. sim, Então, eu gosto muito de trazer. Eu acredito que talvez quando a gente entra nesse caminho, né, da espiritualidade, assim, o que guia muito é realmente levar essa cura, né, para mais pessoas. Esse nível de transformação mesmo. Eu gosto muito de colocar sempre o meu trabalho, né, a serviço de algo maior. E quando eu reconheci isso, né, no Barrett, ele colocando lá como o nível de consciência, né, mais elevado, de estar a serviço, isso encaixou muito bem. Porque talvez desde o começo, né, era o que me motivava a ir além de descobrir o que tem atrás do código, o que tem atrás da pessoa, o que tem atrás da empresa, o que sim, tem atrás. Então, sempre com esse propósito de levar. Então, esses valores, assim, norteiam muito o que eu acredito. De, né, de realmente de ser congruente com o que está trazendo, de realmente estar ali disposto, atento, né, presente, com atenção, com muito cuidado. Eu vejo muito nesse processo terapêutico, nos atendimentos que eu faço, a importância, né, de ouvir as pessoas. Então, esse é um valor muito importante para mim. Talvez é algo que eu não tive no passado e hoje eu quero me colocar à disposição e que as pessoas aprendam a importância disso, uhum, né, de realmente estar ali presente para poder contribuir. Então, eu vejo muitos os valores muito relacionados à entrega, a serviço, a acolhimento, né, a percepção de que você está podendo levar uma mensagem para uma outra pessoa, né, levar uma mensagem de clareza, proporcionar a pessoa a evoluir. Né? A gente entra de diversas formas, assim, sim, mas é ajudar o outro a crescer, de ajudar o outro a melhorar, a se sentir melhor, né? Ver o outro tendo uma vida melhor, né? Quantas pessoas a gente sim. conhece assim na vida? E aí, como é que tá a vida? Ah, tá na mesma. Ah, tá na correria. Ah, tá indo. Tá indo, mas como? Me conta, né? Tá Tá que nem legal? aquela O que figurinha, né? mudou? Tá indo, só não sei para onde, mas tá indo. É. Então, Eu entendi. Então, seria mais assim, valores, tudo que você veio trazendo, né? Se a gente fosse nomear, seria um valor de contribuição, um valor de comprometimento com o próximo,
um valor de melhoria contínua, né? Porque quando você entra nesse processo de multiplicar, não dá para parar mais, né? Uhum. Você doa e ali dali você volta, né? Vai para a fonte, se alimenta, cresce um pouco mais, aí você volta, multiplica, e aí é esse caminho que a gente vai fazendo, né? Sim, e eu gosto muito, Flávia, talvez você tenha esse olhar também, né? Quando a gente trabalha nesse meio, a gente começa a ficar muito perceptível aos exemplos que a gente passa e vivencia, né? Então, Uhum. quantas empresas a gente tem contato no dia a dia, no mês, na semana, o quanto a gente consegue ter um olhar, né, de empatia para compreender o que aquela pessoa, aquele ser humano vivencia junto com você ali, que exemplo que ele está dando, seja líder de uma empresa, seja vendo uma notícia, uma entrevista, uma palestra, mas que tipo de exemplo ele está te passando para você aprender com aquilo, né? Será que você quer fazer algo parecido, você quer não fazer nada a ver com aquilo, mas o constante aprendizado, né, de você estar se relacionando com grupos, com líderes, com pessoas, então está sempre aprendendo. Com certeza, a melhoria contínua vem muito numa palavra, né, talvez até da Revolução Industrial, né, melhoria contínua, Sim, mas com certeza de você estar sempre aprendendo. Somos eternos sim, aprendizes, né, das nossas experiências, das nossas relações. sim. Não é à toa que o ser humano nasceu para conviver, né? Agora, quando veio a pandemia, eu tive a oportunidade de conversar com bastante gente que falou assim: ah, imagina, tá maravilhoso esse negócio de trabalhar de casa, sem precisar encontrar ninguém, não falo com ninguém, ah, que incrível. Querendo ou não, eu senti assim, uma certa saturação das pessoas no quesito convivência, sabe? Parece que todo mundo começou a achar muito prazeroso o fato de você. A gente também está caminhando para isso, né? Hoje em dia você pode pedir uma comida sem precisar falar com ninguém, você mesmo vai lá, pede, paga. Se você for olhar o iFood, tem até uma opção lá, não quero encontrar um entregador. Eu achei, eu leio aquilo ali, eu falo, gente, o que é isso? Eu quero que um robô traga a minha comida e eu não veja. Gente, eu acho assim, que vai até um pouco além, assim, a gente que, né, que gosta de humanização, para mim isso não se encaixa, né? Eu quero pedir, não quero falar com ninguém, quero pagar por aqui mesmo e não quero encontrar o entregador. Mas, Flávia, né, a gente está aqui, eu gosto muito desse pensamento, né? Aprendi muito em vivências espirituais que a gente está aqui para a gente se curar através das relações. Se você Sim, evita, se você não sabe lidar com isso, se existem mil projeções das suas dificuldades, né, das suas dificuldades onde você está, no grupo, na empresa, na família, se só existe projeção ali e você não consegue lidar com aquilo, você vai querer evitar, você não vai conseguir não. crescer, você não vai conseguir mudar, a sua vida vai Para ter os crescer, você mesmos. tem que olhar para o espelho com muita sinceridade, com muita verdade. E não existe espelho mais limpo do que o outro. Sim, projeção, tudo que está ali, que é seu, né? É. O outro é o seu maior espelho. Assim, você pode encher a sua casa, paredes e paredes de espelhos, que não vai ser a mesma coisa. A evolução vai se dar exatamente ali, né? Nas projeções, como você disse, numa ação de uma outra pessoa que pode ser que não tenha a ver com você, mas que você está aprendendo ali, aprendendo a fazer ou a não fazer, ou entender como também as pessoas podem se comportar diferente de você e como isso reverbera, como você se sente em relação a isso quando as coisas não vêm de encontro com aquilo que você imagina que deveria ser, que as pessoas não agem de acordo com como você agiria e com quais os sentimentos que despertam em você, consequentemente as suas ações também despertam nas outras pessoas e trazer essa consciência. Para isso, a gente precisa conviver, não dá, sozinho não dá. E E no... olha que. Pode Pode falar. falar, desculpa. Não, é legal que você falou, né, da comunicação não violenta, né, que você estava conversando. Olha que Sim, belíssima ferramenta de você aprender a se comunicar com o outro, né, não mais apenas no olhar egóico, mas de se tornar mais assertivo, de se tornar mais empático, de você poder crescer nessa relação, não somente reativa, não somente instintiva, sim, né, e aí você aprendendo a... Isso é um processo de cura, né, você aprender a se relacionar melhor com qualquer pessoa, porque vai acontecer na sua família, na sua casa, na empresa, no social, em qualquer parte. Então, olha a sim. comunicação não violenta aí é disponível, né? Sim, tantas ferramentas. Eu sou apaixonada, né? Sou até suspeita, porque a comunicação não violenta também me ajudou muito nas minhas relações, assim, na maneira como eu me expresso, não só a me fazer entender para as outras pessoas, como também me entender.
né? Porque a comunicação não violenta traz essa ideia de que antes de você verbalizar, você tem que entender que sentimentos que estão rolando ali, o que aquela, né, aquela convivência, aquela situação te proporcionou para depois conseguir colocá-la para fora, sem acusação, sem apontar dedo, né? Entendendo que do mesmo jeito que a gente sente, o outro sente, enfim. Então, assim, te amplia o olhar muito, é muito doido, né? Essa capacidade de comunicar de forma não violenta, trazendo a vulnerabilidade, que é algo também Uhum. mais velho que andar para trás, mas relativamente novo para a nossa sociedade. Mas, Flávia, eu me encanto muito, né, quando adentrei nesse caminho, assim, principalmente do xamanismo, o quanto as ferramentas que a gente fala hoje, né, olha aí, comunicação não violenta, né, não leve nada para o lado pessoal, coisas assim da Sim, os filosofia quatro tolteca, tá compromissos. tudo conectado. Você vai falar de segurança psicológica, nossa, o quanto essa questão de confiança, de vulnerabilidade dentro de grupos que a gente fala hoje, dentro da segurança psicológica, é os Sim, conceitos das tribos, é o conceito do quanto esses ancestrais, nossos ancestrais, conviviam em grupo, né? Tem o conceito de tribo. Como é que você resgata essa filosofia ancestral para você aprender hoje, né? Hoje é uma nova forma, é um novo nome, mas a essência é a mesma. sim. Ô, Gabi, mas você pensa, eu também, quando eu vou estudar assim, essas coisas, eu falo, cara, mas isso já era tão utilizado 1000 anos aqui, da onde foi que a gente perdeu, né? Esqueceu em algum Como a gente momento. esqueceu? Mas, não sei, eu pensando nisso, refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão de que na gana, né, de evoluir e criar novos formatos e novos grupos, né, a gente chegar à tecnologia que nós chegamos hoje, que também, sendo bem utilizada, é importantíssima para os dias de hoje e tal, ajudam muito, mas eu acho que foi nessa gana que a gente acabou perdendo acesso a coisas que eram tão simples, tão baratas, né, tão fáceis de fazer, e aí a gente foi negligenciando isso. E aí vindo nas gerações, por exemplo, eu sou geração X, finalzinho de geração X para Y, você está na Y. Os nossos pais já não vieram com essa, né? Uhum. Estão tendo que fazer também esse resgate, estão tendo que se curar e também buscar lá atrás. Penso que são muitas gerações anteriores a nós que já vieram sem, a ponto da gente chegar aqui e ter que buscar no livro, porque não tinha ninguém que pudesse contar para a gente, olha, existe esse formato, tá? Não está sendo muito utilizado, mas existe. Não, nós temos que buscar hoje isso nos livros, num conhecimento, nos estudos e aprofundar mais ainda, né? Acessar, para quem acredita como nós, a espiritualidade, o conhecimento ancestral, do DNA, usar ferramentas que, graças a Deus, temos o privilégio de conhecer, que nos permitem esses acessos, né? Curar essas feridas, resgatar essas linhas de prata tão, né, extensas. Você fala, cara, olha aqui quanta coisa e quanta sabedoria ancestral a gente tem para trazer de volta, para falar, gente, vamos voltar em algumas coisas, não tudo, né? Para o simples, sabe? Não é voltar para trás, não é andar para trás, é resgatar coisas que davam super certo e que em algum momento a gente deixou de fazer, né? E não é ninguém te dizendo, né, Fábio? Eu gosto muito de perceber que essa sabedoria que a gente acessa, esse olhar diferenciado para reconexão com a natureza, reconexão com nós mesmos, da cura das relações, da ancestralidade, da família, não é algo que está no livro, não é alguém que vai te dizer em um Sim, curso, uma palestra, pode até dizer, mas enquanto você não experienciar, vivenciar na pele, é o quanto você vai absorver daquilo e compreender e elaborar para você ter uma opinião, para você ter um olhar. Então, vem muito sim. da nossa capacidade de buscar, de se curar, de se trabalhar, fazer terapia, fazer vivências, experienciar, né, conversar, trocar, partilhar. Depende sempre de nós, porque não é o livro que vai dizer como são as coisas, é você que vai ter que experienciar e escolher, né? Sim. E aí você falou isso, até me veio aqui o insight, de sempre lembrar, né, que as ferramentas são muitas, e você que tem que estar ali presente para entender qual é o chamado, né, qual é o momento de cada coisa na sua vida, porque não adianta também a gente, do dia para a noite, resolver experimentar tudo, É. misturar tudo, todas as linhas de cura de uma vez na vida, porque não vai resolver o problema, Uhum. não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, é você também entender que existem muitas ferramentas e existe um momento certo para cada uma delas, e às vezes algumas delas nem são, né, nem farão parte do seu caminho. Elas te levarão para outra ferramenta, elas só são Pontes, né? uma ponte, exato.
Então, eu gosto de lembrar disso, porque tem muita gente, assim, que eu já conversei, que ainda está na visão, por exemplo, antiga dos formatos de terapia. Ah, não, eu faço, quando você vai falar, por exemplo, de uma vivência, de uma busca, de um retiro, de algo mais profundo, a pessoa fala, ah, não, eu não preciso, já faz 7 anos, já faz 7 anos que eu faço com psicólogo. E quanto Então, você assim, mudou nesses 7 anos, né? exato, é o que eu falo, mas, poxa, 7 anos, então, assim, qual foi quanta evolução, né, você Me teve? conta, compartilha comigo a sua Sim. evolução. Ah, não, tem coisa que até hoje não trabalhei. Poxa, 7 anos é muito tempo. Procura outras coisas, sabe? Sim. Procura outras ferramentas que possam te ajudar de uma maneira mais assertiva nessas coisas, né? Poxa, às vezes eu estou conversando com alguém assim, a pessoa começa a falar, ah, não, porque meu pai, porque não sei o que da minha mãe, porque não sei o que. Eu na hora já vejo, aí eu falo, faz uma constelação familiar, já ouviu falar? Pois Poxa, é. é tão rico uma constelação, colocar cada um no seu sistema, já melhora muito. Então, vale a pena a gente buscar, né? Buscar as ferramentas e sentir o que encaixa para a gente ou não. Sair Sim. também daquele papel, enquanto facilitadores e pessoas que conhecem a ferramenta, de ficar, ah, mas você precisa disso, hein? Olha, eu fiz um negócio lá que você precisa passar por isso, você tem que fazer. Aqui no espaço eu vejo muita gente que passa aqui por aqui e fala, ah, eu vou trazer fulano, porque fulano precisa disso aqui. É sempre o outro, né? Aí você fala, mas o fulano tá afim, né? Ele tá disposto, como você falou? Você compartilha a sua experiência para inspirar o outro a vir também, ou Exato. você quer forçar, né? Muita gente quer forçar, né, o outro a se melhorar. É sempre assim, ai, menina, lá minha relação tá péssima. Meu marido precisa crescer, gente, ele precisa melhorar, ele precisa evoluir. Tá, mas e você, né? Você evoluiu quando? Quando que você começou a jornada para, como você disse, inspirá-lo, né? Ou inspirá-la, Ô, enfim. Flávia, só complementando isso que você trouxe também, né? Não é a pessoa vivenciar tudo de uma vez só, até porque essa sabedoria que a gente acessa não é um conhecimento, uma informação que vai vir a nível cognitivo, a nível racional, mental, Sim. né? É um negócio que você tem que integrar né, os seus corpos, né? O mental, o emocional, o físico, o espiritual. A gente traz muito essa visão do ser integral, acredito que você também, Sim. né? Então, curso por curso, vivência por formação, não é esse o caminho. O quanto você está conseguindo absorver desse conhecimento todo, dessas oportunidades, né, de sentir, de vivenciar, de falar, de trabalhar, e aí compreender a sua cura para daí sim você transformar isso na sua sabedoria, na sua Uhum. maestria de compreender a sua história, compreender a sua transformação, não o que o outro te falou, né? Sim, exatamente. Aí a gente cai naquilo que o ai, meu Deus, Jerônimo falava no início, né? A armadilha do conhecimento. Na gana de saber muito, a gente acaba só acumulando informação e não, como você falou, integralizando aquilo, vivendo, que é um pouco do que aconteceu comigo, que eu comentei que teve uma hora na minha jornada que eu tive que parar, ir lá, me curar, me cuidar e tal, me desenvolver para depois voltar e pegar de volta minhas ferramentas e começar a atuar. Porque no início eu caí nessa armadilha do conhecimento, de não, eu preciso aprender todas as técnicas, eu preciso aprender tudo. E aí, pouca prática, pouca vivência, né, não integralizava para conseguir colocar para fora. Tive que fazer esse caminho, voltar 2 casas, integralizar para depois Voltar duas casas. aplicar. Volte 2 casas e aí a gente consegue depois ir com fluidez. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar, a gente está nesse papo assim de conhecimento e tudo mais, vamos falar de recursos, né? Que não só os recursos técnicos que a gente adquire aí ao longo da vida, mas aqueles recursos internos que a gente já traz, como a gente estava falando, né? DNA, ancestralidade, resgate interno. Quais são as qualidades hoje que você reconhece em si, que você percebe que elas estão mais em foco, assim, nesse momento da sua jornada? Em foco. Você falou de ancestralidade. Olha só, né? Eu tenho uma história muito forte com ancestralidade. E aí todos os processos, vivências espirituais que eu participo, né? Que eu sinto essa conexão ancestral, é fortíssimo, assim. De realmente você, né, olhar de onde você veio, você compreender, né, o que está ali em jogo, né, quem é você nesse papel, na constelação, nessa ordem, onde você está, quem veio antes de você, o que eles trouxeram, qual é a mensagem, o que você está levando daqui para frente, né, para as futuras gerações. Uhum, Então, que contribuição você está deixando, que legado você está querendo deixar, está querendo colocar aí à disposição, pensando sempre nessas futuras gerações. O uhum, quanto muitas pessoas se esquecem dos sonhos, né, dos antepassados.
O sonho de que as futuras gerações vivam um mundo melhor, seja mais leve, mais tranquilo, menos sofrida, né? Então, essa questão da ancestralidade para mim veio muito forte. Inclusive, dos primeiros processos profundos que eu tive assim, nessa conexão com a PNL, né, com terapias do renascimento, de acessar, né, esse lado mais espiritual assim, veio muito o quanto às vezes a gente ou as pessoas veem muito presas à família, né, a questão muito dentro ali, a família é o que importa e o mundo tá nem aí. E Uhum, quantas pessoas acabam não tendo essa conexão e aí a família não importa e o mundo que importa, né? E sim, para mim foi muito, digamos assim, desafiador nesse começo da minha jornada de autoconhecimento para poder compreender que, né, cada um tem a sua parte, cada um tem o seu papel e a minha ancestralidade, essa força de honrados que vieram antes, vem como força para a vida, vem como vitalidade, vem como ensinamento, como sabedoria, como permissão. Então, essa questão de resgatar esses valores, não só familiares, mas porque às vezes a gente acha que valores é o que a gente está falando, né? É só dito em palavras. Mas tem valores, né, que a gente acessa a um nível de energia sutil, né? É um campo sutil trazendo uma informação para você. E uhum, aí isso não pode ser traduzido em palavras, mas é uma energia que te completa, que te revitaliza, que te traz energia, que te vislumbra um futuro que você está construindo, né? Uma visão até de o arquétipo do visionário, né? De você conseguir visualizar. Então eu gosto muito de trazer que um grande recurso, já que você perguntou os recursos, é essa questão da conexão com a ancestralidade, né? E aí, há um tempo atrás, antes de eu entrar no autoconhecimento, eu sempre fui muito curioso para conhecer o passado da minha família. O meu nome, né, Gabriel Gomes, veio do meu avô, que, né, o mesmo nome, então tinha toda essa conexão, essa, essa ligação muito forte. Então, o quanto, né, eu gosto de inspirar as pessoas, de falar, você conhece a história da sua família, o quanto você se inspira nela, antes de tudo, antes de olhar para o externo, o quanto você é aí dentro. Já tem, mas você não está vendo. Ou porque sim. você esqueceu, ou porque tem mágoas atrapalhando, ou porque tem emoções emaranhadas atrapalhando, mas o quanto você consegue olhar o seu círculo familiar, materno, paterno, e resgatar tudo isso, né? Porque você é o Sim. sonho dos seus ancestrais. Se Você é a você não continuidade, né, ter desse trabalho. continuidade, se você não está honrando isso, né? Como que está a sua força para ir daqui para frente, né? Sim. Você estava falando isso, eu gosto muito de exemplos assim lúdicos, né, das coisas. Aí você estava falando, eu falei, é como se a gente assumisse a empresa da família, vamos dizer assim, sabe? Se você não olhar para trás e ver todo o trabalho que foi feito, quanto eles cresceram, as dificuldades que eles também passaram para a gente chegar aqui nesse formato, com essas crenças, com esses padrões, né, que estão sendo repassados assim, coisas que são incríveis, que devem ser repetidas, mas também coisas que podem já ser curadas e deixadas para trás, padrões que não precisam se repetir, né? Dificuldades e desafios que não precisam estar mais em foco. A gente já pode passar para uns novos, né? Então, Uhum. eu vejo assim, uma analogia como se a gente herdasse assim uma empresa, né, da família, sempre, Sim. de fazer ela continuar funcionando e que ela prospere cada vez mais, né? É o Honrar tudo DNA, isso. né? A gente, no nosso DNA tem muitas informações e o quanto a gente sabe dessas informações, o quanto a gente acessa, o quanto a gente é grato por isso, né? Porque senão você fala assim, ah, minha família é simples, não teve muito conhecimento e você acha que isso morre ali. Peraí, você está falando de 1000 gerações, você está falando de coisas ancestrais que você não aprende em livro nenhum, né? Sim. Não só valores, né? Talvez de ética, de respeito, de congruência, de verdade. Não só isso, mas muita coisa, né? Dos sonhos deles. E aí o quanto isso te fortalece. O Gabi, você falou, né? E que a gente não aprende em livro nenhum. Teve gente há muito tempo atrás que precisou viver antes de ler para escrever no livro, Pois é. não é? Então, assim, tem muito aprendizado aí para trás que a gente tem que acessar. Escuta, e assim, e ponto de melhoria? Coisas assim que hoje, nessa etapa, você está trabalhando em si mesmo, assim, coisas que você está fechado para balança. Aqui eu estou em reforma, esse quartinho está em reforma. Mas é um ponto que a gente estava falando até antes de começar, assim, né? De realmente se organizar, porque
a gente tem vários sonhos, várias formas de poder contribuir. Mas no meio de tanta coisa, né, de tanta mudança, eu principalmente nessa mudança agora que eu te falei, né, o quanto eu consigo me organizar para poder colocar essa mensagem, né, para poder gravar um curso, para poder fazer um vídeo, para poder, né, gravar um podcast que a gente está fazendo aqui. Então, eu vejo muito essa questão de organização no meio de tanta coisa acontecendo, né, a própria questão de disposição, né, o quanto eu consigo, às vezes, eu me sinto muito pronto assim, né, para conduzir grupos quando está na empresa, quando está na roda, né, principalmente a gente trabalha com xamanismo, né, nas terapias xamânicas, então rodas de grupos às vezes é muito fácil, mas às vezes também, né, quando você não conhece as pessoas, não conhece o público, não conhece, né, os desafios ali, talvez naquele primeiro momento, antes de começar, né, surgem algumas questões de realmente repensar isso, né, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? Então, talvez esses pontos de melhoria venham muito disso, né? De realmente o que eu consigo fazer às vezes acontecer sempre, né? De você estar sempre pronto e sem se ver na energia do medo, sem ver na energia da dúvida, mas sempre na certeza, né? Por isso que eu gosto muito de trazer essa questão, né, do caminho da natureza, o quanto você traz a assertividade dentro de você, porque essa é a sua conexão com algo maior, né? Não é a dúvida, não é o medo, mas é a verdade, é o fluir, né? É a energia do coração, que é sempre contínua, não é reativa, não é instável, mas é você, né, assertivo e podendo conduzir, podendo guiar, podendo liderar. Eu vejo muito isso. Sim, então é encontrar e registrar. Gente, é isso aqui, estou pronto, né? Que tem um pouco a ver com a autoconfiança, né? Sim, Mas você sabe que eu também tenho isso, assim, tem momentos que eu vou aplicar um curso que eu estou super acostumada a aplicar e tal, e aí naquela turma, assim, para aquela situação, sei lá, algumas vêm, como você falou, vem a energia do medo, da insegurança, de você se perguntar, nossa, será? Né? Mesmo lembrando de outras situações que você super já fez acontecer, deu super sim. certo e tal, mas vira dúvida. E aí eu também hoje, eu gosto desse movimento, das vezes, do medo, ou melhor, da insegurança do será, sabe? Porque eu penso que tudo, uma crença minha, né? Tudo que fica muito morno também, a gente acaba negligenciando alguns cuidados que a gente precisa dar quando trabalha com pessoas, quando trabalha nesse profundo do autoconhecimento, falando de si, falando do outro, né, trazendo a ideia do único, do individual, sempre, vai ser sempre novo. Então, eu penso que nunca a gente vai perder esse movimento de, e aí, será? Porque sempre vai ser algo diferente. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar também nos bastidores de imersões como Leader Training, Uhum. né, do Gaivotas, essas questões, e você percebe ali que até a galera que faz todo final de semana aquilo, tem um movimento, porque são outras pessoas, são outras energias sendo trabalhadas, então coisas que você sempre aplicou e parece que naquele treinamento com aquelas pessoas que estão vivenciando aquilo, o formato, a ferramenta, você vai ter que fazer de uma maneira diferente, porque não é um padrão, como a gente estava falando antes, né, que a gente estava falando sobre o lançamento. Não é modelado, você tem um norte, mas quando você se predispõe a trabalhar com pessoas, É o nunca vai ser novo, é modelado, o sempre novo, vai né? ser Por, novo. por- por isso que talvez um dos grandes medos, né, primordiais assim, do ser humano, do desconhecido, né, vem desse novo. Mas Uhum. é um novo que você provavelmente não conhece, mas é um novo que você sabe como conhecer, você sabe como Sim. lidar, né? Talvez o começo sempre seja esse estranhamento, né, de você perceber algo que você não tinha visto antes. Mas a condução ali, se você já fez isso antes, você consegue, com certeza. Eu Sim, gosto muito de trazer o exemplo, né, do xamanismo, que, digamos, a roda de tambores, né, que a gente está numa frequência ali, né, de energia, e aí você pode chegar num grupo de pessoas que pode estar um pouco denso. Então, como que você vai elevar, né? Como que você vai trazer uma elevação, você vai trazer uma mudança de vibração da música, né, do canto? Então, sempre tem uma forma de você manipular a energia aí do campo para elevar, para fazer melhor, né? Para sim, liberar, para tranquilizar, para fluir. Então, talvez até isso acontecer, no primeiro momento tá meio denso. Se você se deixar levar, você vai ficar denso, né? exatamente. Eu vejo muito isso aqui, quando a gente faz os grupos de consagração da ayahuasca.
que assim, é um trabalho de facilitação que eu já estou acostumada a fazer há 4 anos, mas cada grupo é um Uhum. grupo, cada desafio é diferente, e ver como todo mundo está conectado, né? Galera que está na egrégora, nós que estamos ali na facilitação, todo mundo conectado, as energias estão se comunicando, como você falou. Ah, tem hora que vem, poxa, tá uma energia densa, o que que eu faço? É um tambor que vai neutralizar? É um incenso diferente? É uma oração que eu vou fazer? É uma música? Enfim, tem Uhum. maneiras, né? A gente vai se adaptando e vai descobrindo também sabedorias que a gente tem para fazer isso acontecer. É muito doido, né? Que a gente às vezes nem sabia, né? Que a Mas é espiritualidade ali. inato, né? Mas é essa forma, esse é o facilitador, né, Flávia? De você chegar numa situação que às vezes não é tão saudável, né? E você identificar os pontos ali, talvez trazendo a visão da constelação, né? Uhum. Que às vezes é tóxico, que às vezes está enrolado, está emaranhado, está difícil, está denso, e você sutilizar aquilo, né? O Sim. facilitador vai facilitar essa transformação. Independente se é na empresa, se é no grupo, se é com ferramenta, sem ferramenta, se é só energético, se é. Uhum. É o facilitador. Por isso que essa Se é o palavra papo com amigo, é isso. é. Um encontro por acaso. Eu falo que eu tô sempre trabalhando. Se for olhar por esse lado, a gente está sempre trabalhando, porque uma conversa também é uma cura. Uma conversa, um papo de fila já é, dependendo, né? Mas esse, Flávio, é uma coisa que a gente falou antes também, a gente falou muita coisa, né, antes de começar a É, gravação, mas o quanto a gente está à disposição, se a gente está sim. nesse caminho disposto, né, a elevação da consciência, se a gente está colocando o nosso serviço, né, em prol de algo maior, a gente está sempre trabalhando. Esse trabalho Uhum, é sagrado. É uma das sim. coisas que com certeza você trabalha com grupos, né? Perguntar para as pessoas o conceito de definição de trabalho, porque se a pessoa coloca trabalho como difícil, como pesado, como a minha mãe reclamava, meu pai reclamava, eu comecei a trabalhar também não gostei, e é difícil, faço o que eu não gosto. Esse peso energético que você colocou, essa vibração que você colocou na palavra trabalho vai ser difícil. Sim. Então, pessoas, eu acredito muito que pessoas que estão nesse caminho, né, de luz, assim, de transformação, de facilitação, já têm um olhar muito diferenciado para poder tá sempre, igual você falou, numa fila de banco, numa conversa no carro, você está sempre ali ajudando o outro a evoluir. Sim. E aí eu falo, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas o trabalho é a maneira de ganhar dinheiro, né? E aí eu brinco, já faz uns anos que eu falo assim, olha, os trabalhos que eu faço, que não estão aqui, né, horários agendados, nota fiscal sem demitida, eles estão acontecendo o tempo todo, pode não estar vindo para a minha conta do banco aqui nessa dimensão, mas a minha conta em algum lugar está sendo preenchida, né? A nossa missão está sendo concluída. Então a gente pode ter certeza que sempre tem alguém vendo, né? A energia, a espiritualidade está sempre ali Uhum. atuando junto e valorizando, né, muito mais ainda o que você faz. Então, não, eu penso que esse papo de trabalho em hora útil é só o que vale, é só o trabalho que vai te trazer o dinheiro na conta, que é muito importante, né? Eu gosto sempre de falar isso. Também tive que passar por um processo de cura em relação ao dinheiro, né? Muitas crenças assim de dificuldade, de não merecimento e etc. Quando eu comecei a atuar por conta, e veio da ancestralidade também, agora, gente, a gente estava o tempo todo falando sobre isso. Então, hoje eu também vejo que a energia é sim do dinheiro muito válida, muito próspera, ela tem que vir, porque a gente vive num mundo onde é o dinheiro que nos proporciona muitas oportunidades também, até de crescimento, né, de prazer e tudo mais, mas também tirar o trabalho desse vínculo, porque o dinheiro também, a energia do dinheiro, ela pode vir de outras tantas formas, né? E eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella, né, de trabalho não só como fonte de renda, mas como fonte de vida, né? Então, se você Lindo, isso tem mesmo. um propósito realmente espiritual, se você tem um propósito de vida verdadeiro, congruente, né, você vai compreender que tudo que você está fazendo é a sua forma de manifestação, né, é o seu trabalho. Você está Sim. servindo a algo maior. Então, não se prenda se só o que você está fazendo está trazendo retorno ou não. O retorno é financeiro e é retorno em outras formas também, né? Exatamente. Linda frase. Adorei. Ô, Gabi, deixa eu falar, falando um pouquinho assim de histórias, eu sei que a gente já contou algumas, mas falando, eu gosto sempre de perguntar sobre fracasso e conquistas. Por quê? Eu entendo assim na minha vida que o fracasso, ele é o manual daquilo que não funciona. E eu
acho muito válido ter um manual do que não funciona, e não só o manual do que funciona. Até porque, às vezes, a gente lê num livro, a gente estava falando, né? Conhecimento não é só o que a gente busca no livro e tal. Já não sei, mas já deve ter acontecido com você, de você ler um livro e o que deu muito certo para alguém, um conhecimento que se encaixou tão perfeitamente para alguém, não se encaixar tão bem para você, na maneira como você, né, segue a sua vida, manipula suas energias e faz as suas atividades. Então, eu acho que, assim, saber o que não funciona é tão válido quanto saber o que funciona, né? Aprender com os erros dos outros, né? É, eu tenho uma frase que eu falo pro meu irmão, aprender com o erro dos outros é mais barato e dói menos. Então, eu queria saber como você lida com seus momentos assim de frustrações. Olha, Flávio, em 2020 eu lancei um portal lá pela empresa com Alma, né? Gravei algumas aulas e foi muito legal a experiência, assim. E aí eu fui gravar um vídeo para contar um pouco da minha história, né? Contei um pouco das empresas que eu trabalhei, como é que foi meus aprendizados lá. E contei até de uma experiência de burnout, né? De você chegar Uhum, no estresse e não quero mais fazer isso, tá me fazendo mal e tudo mais. E já tinha resolvido muito isso, né? Talvez isso foi aí em 2018, né? Daí em 2020 já estava mais tranquilo. Também depois de muitos trabalhos, né? Mas daí em 2020 aconteceu um episódio que me marcou muito e talvez pode te trazer aí alguma, né, na sua pergunta, algum aprendizado com esse, uhum, não erro, mas, né, como forma de ver. E aí eu fui lançar esse portal e eu fui fazer uma mentoria, né? A gente trabalha tanto nesse meio de mentoria, a gente fala assim, nossa, né, mentoria é importante, ver alguém que já conhece, que já está no caminho, né, para poder orientar. Quem que pensa isso? Talvez a pessoa que está cheia de dúvidas, né? A pessoa que está talvez sem o seu poder pessoal de saber o que você está fazendo, o que você quer fazer, e não importa, né, o que o outro vai pensar. Mas eu ainda não tinha tanto esse pensamento, né? Ainda tinha alguns desafios assim de recuperar esse poder pessoal. E aí numa mentoria com uma pessoa que fala de espiritualidade, fala de empresa, autor de vários livros, eu comentei, né, desse portal da empresa com alma, de trazer conteúdos, trazer temas, né, de tudo que eu acabo trazendo, né, de cultura organizacional, transformação cultural, né, ferramentas de coaching, de muita coisa. uhum. Aí essa pessoa fala assim, cara, o que você está fazendo? Você não sabe o que você está fazendo, isso não vai dar certo. É porque eu já lancei vários livros, já vou fazer isso e eu não consigo ainda, né, fazer isso. Então você está dando um passo maior que a perna, você está misturando muita coisa, né, isso não vai dar certo. E aí na hora que essa pessoa jogou esse balde de água fria, né, eu entrei num processo muito de interiorização e falei, nossa, né, o que eu estou fazendo? Por que aconteceu isso, né? Hoje eu tenho uma visão mais clara, né? Porque talvez eu estava colocando muita expectativa no outro, nesse externo, muito procurando uma validação, muito não conseguindo me validar sozinho, né? Uhum. E vou procurar alguém experiente, vou procurar alguém que já está nesse caminho, tá, tá, tá. Então, quando veio esse balde de água fria, fiquei mal por uns dias, né? Mas é bacana a gente ter amigos, né? Amigos que também estão mais despertos, também já estão nesse caminho da espiritualidade. E aí, conversando com um amigo, ele me trouxe uma metáfora, que ele falou assim, né? Tem várias historinhas de metáforas assim, mas se você é uma pessoa que está aprendendo a tocar piano e você vê a melhor pessoa do mundo tocar e você quer ser igual a ele, e no momento que ele vem e te critica, e se o primeiro não foi aquilo que vai te desanimar e te fazer parar, né, então talvez você não está mesmo pronto para aquilo e esse não é o seu chamado, não é o seu propósito. Uhum. Então, como diante do não, mesmo no diante de pessoas que não têm uma visão de ajudar o outro a evoluir, não uma visão de liderança inspiracional, né? A gente trabalha muito isso, né? Como que os líderes ajudam os outros a crescerem, a se tornarem melhores? Agora, se você critica e fala que o outro está fazendo algo que não faz sentido, que nem você não consegue fazer, né? Aí você projetou sua limitação no outro. Que tipo de líder é esse? Aí eu aprendi muito que esse é um exemplo grande de um líder que não é inspiracional, Uhum. né? Então, esse evento que aconteceu comigo, esse banho de água fria, assim, esse balde, né?
Me marcou muito o quanto a gente às vezes coloca expectativa no outro, que o outro é conhecedor de tal coisa e ele vai me dizer se eu tô bom ou não tô. E eu esqueço que o que importa mesmo é eu, né, com a minha missão, com o meu propósito, com o meu coração tranquilo, leve, com o meu poder pessoal resgatado, né, para eu poder contribuir. Então, sem essa dependência do externo, sem qualquer coisa fora de mim, né? Isso me marcou muito. Faz sentido Sim, um aprendizado assim de faz todo fracasso, sentido. né? De E assim, você trazendo, ficou muito claro para mim, assim, mais uma vez, como nós, que eu acho que em algum momento também fazemos esse papel de mentoria, né, dentro do que a gente leva para as empresas, né, da mudança organizacional. Mas ainda assim, você ter a noção de que você ser mentor, você não sair do papel de facilitador, mesmo sendo sim, chamado de mentor. Por que isso? Porque se você ficar no mentor e querer levar exatamente o modelo pronto para alguém que funcionou para você, sem considerar que aquela pessoa ela pode ir mais longe do que você foi, então você pois já está é. errado, né? E eu sempre falei assim, o legal de você, como quando eu treino líderes com uma líder, por exemplo, que eu entrego as ferramentas para ele mapear o time e se tornar um multiplicador de desenvolvimento ali naquele time, de fazer aquelas pessoas atingirem também um papel de liderança dentro do time, sem perder, claro, a visão hierárquica quando existe, né? Porque não é toda empresa que já chegou na liderança Horizontal? horizontal, exato. Então, muitas empresas ainda funcionam no perfil vertical. Então, assim, mas ainda assim, aquelas pessoas, de alguma forma, elas têm que ter a liderança desperta nelas. Então, você não pode minar um líder. E vai chegar uma hora que um liderado, ele vai atingir, talvez, sendo ali estimulado, um nível de liderança maior que o próprio líder. E aí é sinal de que ele não cabe mais ali naquele contexto. Ele pode sair e seguir seu caminho em outro lugar. Então, assim, tirar esse medo que as pessoas têm dos outros também serem mais do que elas quando elas estão no papel de ensinar. A gente está no. Uma vez eu fiz uma consagração com a psilocibina, não sei se você já teve a oportunidade de fazer, e eu tive uma vivência ali onde ficou muito claro para mim essa fala de eu ganho como treinadora quando. Oi? Voltando, ficou muito claro assim para mim que eu ganho, eu venço a minha luta como uma mestre, uma treinadora, quando o meu aluno fica melhor que eu, Sim. sabe? Então, assim, esse papel, quando você estava me contando essa história desse mentor, eu falei, caraca, o mentor, ele acabou projetando todas as frustrações da carreira dele em você. E é o que você falou, a gente se sente mal mesmo, porque quando você contrata alguém para te ajudar, você espera que essa pessoa, ou melhor, você deposita a sua confiança no que ela vai falar para você, né? Não tem outra maneira. E que legal que você tinha aí amigos mais despertos do seu lado para te ajudarem com isso, mas não deixa de ser uma grande frustração, né? Mas a gente sempre aprende, né, Flávio? Principalmente o que não fazer. Sim, Né? sim, Esse não é o tipo de liderança que eu acredito e não é o tipo de liderança que eu compartilho com outras pessoas. Então, que bom que eu vi um exemplo e eu vivenciei na prática, sim. né? Ô, Gabi, aí também você falando, me veio esse lance da inovação. Se todo mundo for seguir um padrão o resto da vida, e assim, quando chegar alguém que está arriscando um pouco mais ou fazendo de uma maneira mais ousada, digamos assim, como era no seu caso nesse contexto, alguém chegar e falar: não, esquece, isso daí não vai rolar. Nunca vai existir uma inovação, nunca vai ter o novo, nunca vão existir novas formas de fazer, maneiras mais rápidas, né? Atalhos, aí, caminhos mais curtos de se realizar as coisas. Então, a gente tomar cuidado com isso. E isso levando até para, como você estava falando o tempo todo, não só no grupo, não só na empresa, na vida. Né? Quando você está criando um filho, é a mesma coisa. Se você colocar nele ali, ó, isso esquece, isso aqui não dá certo, mamãe já tentou, papai já fez, isso aqui, ó, isso não funciona. Você mina o seu filho de se tornar ou fazer algo que você não construiu, dele ir além, né? Dele expandir. Então Sim. é legal assim essa reflexão. É legal mentorar, é legal você facilitar, ser um apoio muitas vezes, né? E eu no meu caminho já vou falar para você, tem vezes que eu atendo assim, aplico ferramentas que a pessoa realiza coisas que eu falo, caraca, eu não realizei isso daí. Então, assim, ela precisava do meu apoio, da minha ajuda no outro, para tirar uma outra pedra, e aí a hora que o carro engrenou, ela foi embora. E assim, que lindo! E ela prosperou muito e realizou coisas que eu ainda não realizei. Então, Ô, Flávia, serve até de exemplo para gente. mas em cima disso, né, é como se fosse assim,
a gente não pode dar para o outro o que a gente não teve. Sim, Então, se sim, essa pessoa não tem esse papel, né, de ajudar o outro a crescer, evoluir, tipo assim, a pessoa fala que tem um sonho, eu quero fazer isso, e já veio primeiro, né, e corta e poda, é porque essa pessoa foi podada no passado, sim, sim, né? Então, o quanto a gente não se deixa aprender nisso, né? Se eu tive essa experiência, eu aprendi o que não fazer, e eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. Eu vou sim, incentivar, sempre incentivo as pessoas a seguirem os seus sonhos, fazerem, realizarem sua missão, o seu propósito, não importa o que digam, não importa se acha que é impossível. E aí eu adotei muito essa questão para a empresa com alma, acreditar no impossível, porque o que os outros acham que é impossível e você consegue visualizar é porque acontece, sim, porque existe uma possibilidade de você construir. Então, o outro não consegue entregar porque ele não teve. E a gente tem que compreender, acolher, aceitar e identificar que o quanto eu vejo esse exemplo, mas esse exemplo que passou por mim não se repita, né? Não repasse para frente. sim. E você vê, é uma coisa que se a gente trouxer para a lucidez, é tão mais fácil, por exemplo, de você olhar para um outro que traz um sonho grande e você na hora lembra de que você já teve que engavetar alguns e olhar para essa, ao invés de olhar para essa pessoa e falar, cara, não, esquece isso daí, não rola, já tentei e tal, é você ter a consciência do quanto foi dolorido para você deixar esse sonho para trás, né? E por que que você vai fazer isso com essa pessoa, né? Tipo, você quer que Sim. essa pessoa viva a mesma dor de perder um sonho, porque dói. E aí, Flávia, não é o sonho do outro, é o nosso sonho. Sim, A gente está aqui para crescer, para contribuir, para trabalhar junto. Não é só dele, é para uma causa maior, é para as futuras gerações, é para o meu filho que vai usufruir talvez de algo que ele está construindo hoje. Agora, se eu sim, não acreditei nele, né, eu estou boicotando algo que impacta em mim ou na minha linhagem também. Então, a importância de a gente compreender a nível de causa, né? Quando a gente sai do nosso ego, sai do nosso. Eu gosto de falar que é muito do chakra frontal para cima, né? De você ver uhum, além de você. Quando a empresa vê outra empresa e não é concorrente, é parceira. sim. Faz a mesma coisa, mas não é concorrente. Vocês duas estão fazendo a mesma coisa para a sociedade, vocês estão contribuindo para que seja melhor. Não Na é verdade, vocês tinham que ser competição. parceira, né? Exato. Não, isso que você falou, me veio uma frase que eu vi uma vez que eu adotei também, que assim, e desde então eu levo para dentro das empresas, que se existe uma pessoa, um ser humano, que está desencaixado, que não está, né, bem alocado na sua missão, fazendo o que veio fazer aqui, o mundo todo está perdendo. Uhum. Todo mundo está perdendo, porque o negócio não está fluindo como deveria fluir. É como você, né, uma analogia, claro, bem ridícula, mas é como se fôssemos todos um quebra-cabeça. Se uma peça está fora, a gente não montou a figura. Mas essa Pode, é uma, é pode ter uma todas no lugar, mas uma fora, a figura não tá montada. É como se fosse um pressuposto da constelação sistêmica, né, organizacional, que se você não está no seu lugar, né, você não vai conseguir crescer e evoluir. Então, quem não está no seu lugar de direito, no seu papel, na sua função, do que você veio fazer, né, onde você determinou, onde houve aí uma conversa, um acordo de você estar naquela posição, a empresa ter aquela disposição, se você não está no seu lugar, você não vai crescer. Então, Sim, quem não está no lugar certo, né? Aí entra no conceito familiar, né? Pai que vive como filho, filho que vive como pai dos pais. Se isso está desorganizado, bagunçado, não vai crescer. não cresce, exatamente. E conquistas, né? Aí, rapidinho, antes de você falar, eu queria falar também, para finalizar a minha ideia sobre o lance de você não minar os sonhos dos outros, que você sabe o quanto dói, é também você lembrar de que talvez aquele sonho, aquela conquista você não teve, mas não existe, acho que ninguém que passa ileso de não ter nenhuma conquista desse mundo aqui, né? Sim. Às vezes, focado naquilo que você queria muito e não rolou, você pode viver uma vida, né, de se vitimizando ou de frustração, porque você está focado só naquilo que não veio. E aí não está olhando para aquilo que veio, porque eu tenho para mim que sempre vem coisa. Se você tiver com o olhar ajustado para o bom, você acha, É o né? copo meio cheio, né? Você está vendo o Sim, copo que sim. está meio vazio, está meio cheio. Então, com certeza. Você perguntando assim, né? É, eu já fiquei muito feliz, muito emocionado quando as pessoas me mandaram mensagem, né, lembrando de algo que eu falei para elas e o quanto aquilo foi impactante. Sim, Por quê? Porque talvez há muito tempo eu faço isso, né, principalmente com as pessoas que, né, me ajudaram.
que me impactaram, meus mentores. Há um tempo atrás, um tempo atrás, alguns meses, eu mandei uma mensagem para o meu, né, ele é meu padrinho de escola, assim, padrinho de catequese, né? Uhum. E aí ele era marido da minha esposa, e ele foi a primeira pessoa que me incentivou a conhecer a tecnologia, né? Me levou num curso com ele de computador, eu tinha 10 anos. E ele foi ali que me incentivou, e aí ele trabalhava num lugar que tinha disponibilidade, eu ia lá, a gente fazia programinha de site, 2004, 2003. Então foi uma das primeiras pessoas que, olha o impacto que ele deu, né, de acreditar em mim, foi uma das primeiras pessoas. E eu mandei uma mensagem para ele gigante, assim, agradecendo, e nossa, ele mandou emocionado também. Né? Por mais que não tenha tanto contato hoje em dia, mas a Sim. importância de reconhecer os mentores que, né, ajudaram a gente a seguir, que fizeram parte da nossa trajetória. Então, eu sempre fiz isso, né? Todas as pessoas das empresas que eu trabalhei, que passei. E aí, quando eu recebo isso de volta, é lindíssimo também. Então, eu vejo isso como uma grande conquista, assim, como eu Sim. fico muito, muito feliz. Nossa, eu e minha esposa, a gente comemora muito quando vem, né, um feedback de, nossa, uma pequena palavra que eu dei, um impacto, né? Impactou a vida daquela pessoa, assim como eu converso e agradeço as pessoas que impactaram a minha. Sim, eu também considero, assim, os feedbacks sempre como, caraca, que bola dentro que eu dei, sabe? Mesmo, né, sabendo que é todo um trabalho feito em conjunto, né? Nós somos um canal, né? De Uhum. muita gente ali trabalhando através de nós, não é só sobre nós. Mas, Você comentou do Fora da Nova Consciência, né? Há um tempo atrás também mandei uma mensagem lá pro Guba, agradecendo, a gente conversando. Então tem um carinho, né, muito, muito bacana, assim, por mais que a gente não se veja tanto, né? Passe um sim, ano, né? Eu fiz uma live com ele, foi ano passado, retrasado. Então a gente acaba não conversando muito, mas tem esse carinho mútuo, porque, né, são pessoas de luz, são pessoas que estão nesse caminho. Então, sim, contato sempre vai acontecer, né? Assim como você, né? A gente sempre que a gente sim. conversa, é sempre tão bacana, tão legal. Então a importância de a gente manter esses relacionamentos, né, que são importantes, de falar, de expressar, de agradecer. Sim. E esse lance do reconhecimento dos mestres, também acho isso muito importante. Não só receber, eu amo receber também, né, essas mensagens de, meu, até aqui desse programa, acho que, se eu não me engano, foi semana passada, eu fiz ali um apanhado de alguns feedbacks que eu recebo, de gente que manda, nossa, meu, o episódio de hoje me tocou, me emocionei, nossa, aprendi muito, nossa, a história que essa pessoa trouxe fez todo sentido para minha vida. Isso, para mim, já entra como, cara, que bola dentro, você está ajudando alguém de alguma forma. Alguém está sendo curado, alguém foi mais feliz hoje porque você existiu. Então, já é, para mim, já é incrível. Mas isso que você falou da gente reconhecer também é muito importante, né? Eu também tenho esse hábito desde sempre, desde o meu primeiro emprego, de voltar lá no meu primeiro líder e falar: olha, tudo que eu sou profissionalmente eu devo a você, então eu sou muito grata. E eu penso que o reconhecimento é algo que as pessoas buscam, mesmo algumas em níveis maiores, como outras em níveis menores. Vai além da aceitação, da validação social, né? Acho que vai um pouco além. Vai como se fosse uma motivação, uma ratificação de que você está no caminho, que as coisas estão fazendo sentido, que o que você faz tem um alcance, de alguma forma, que está sendo, né? Está sendo bom. Lá na Roda da Vida, a gente tem lá, né, o nível de contribuição social. E o nível de contribuição social, aplicando a Roda da Vida em toda a minha carreira, desde quando eu comecei a aplicar, eu percebo que as pessoas está totalmente ligada. Quanto menor o nível de reconhecimento que ela tinha, quanto menos pessoas iam lá e falavam para ela: olha, o seu trabalho é importante, o seu papel aqui, né, no grupo é essencial, você agrega na nossa vida de alguma forma, você me alegra, você, enfim. Quanto menos essa pessoa vivia isso, menor era o nível de contribuição social na roda, né? Então, ter essa consciência muda muito a vida. Então, que sejamos nós também as pessoas que aumentam esse nível das outras, né? De vai lá e bater esse papo e falar: ó, oh, putz, você tá top, a sua vida agrega muito na minha, né? Flávia, demanda, eu acredito muito nisso, né? E eu sempre incentivo isso às pessoas, né? Como uma forma de inspirar mesmo. Demanda de muita humildade, demanda de muita Sim. consciência, de muita empatia para você reconhecer no outro o passo de evolução que ele está dando. Uhum. Porque você não está ali só por você, senão você fica olhando só o próprio umbigo. Agora, quando você vê uma pessoa querida, um amigo crescendo e fazendo coisas, nossa, no final do ano
eu fui num retiro de homens, né? Aí em São Roque, perto, dos Guerreiros do Amanhecer, só para cura dos homens, sabe? E aí foi um grande irmão nosso, né, das medicinas que começou esse projeto. E eu falei assim, cara, não importa o que vai ter, eu vou para estar com você, vou para estar junto, para poder apoiar, para poder estar junto. Então, esse incentivo, e nossa, né? As pessoas percebem que você está ali, né, Sim. querendo que o outro cresça, querendo que o outro brilhe, que os projetos do outro, né, impactem mais pessoas. Então, isso é muito importante, demanda de muita maturidade, né, de você sair de você. Sim, sim, sim. Isso que você estava falando antes da competição, da concorrência, eu sempre tive isso, assim, desde quando eu comecei a empreender. Eu sempre acreditei que tudo é energia, que tem cliente para todo mundo no mundo. Pois é. E é conexão, é sincronicidade de energia. Assim, vai vir quem tiver que ser o meu cliente, quem tiver que ser curado por uma outra pessoa, que ela vai ter mais capacidade para fazer isso por ela, vai chegar numa outra pessoa. Então, eu nunca me preocupei com isso, assim. Mas tem muito, hoje em dia todo mundo é. Já ouvi muitos colegas falando isso e eu sempre falei o mesmo discurso. Eu falo, gente, tem cliente para todo mundo, sabe? Vocês vão atrair o cliente que é de vocês. As pessoas que vão se curar com a gente é aquelas que vão falar nossa língua energética, que vai precisar do que a gente tem. Ponto. Se não tá vindo ninguém, que nem a gente estava conversando no início. Janeiro foi um ano mais tranquilo para mim e tal. Então, tenho certeza que as pessoas que eram para ser curadas por mim estavam ocupadas com outras coisas em janeiro, elas vão vir em outro momento, sabe? Assim, então, não tenho essa visão também de competição, muito pelo contrário. E quando eu vejo alguém fazendo algo parecido com o que eu faço, o meu coração se alegra. Foi o que eu senti, por exemplo, quando eu fui a primeira vez no Fórum da Nova Consciência, que foi lá a primeira versão foi no Hopi Hari, não sei se chegou aí nessa. Não, nesse não. O número 1 que eles fizeram foi no Hopi Hari, foi dentro do parque. Eu fui lá no Vila Lobos, né? Sim, e era o segundo ano do Vila Lobos, que foi onde a gente se conheceu. O primeiro ano, eles fizeram lá, que não era nem o primeiro, tá? Foi o primeiro com esse nome, mas se eu não me engano, eles já faziam um outro que já tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão emocionada de ver que mais pessoas estavam falando do que eu estava falando, sabe? Foi como se eu tivesse me encontrado num grupo. Sim, eu compartilho exatamente isso no segunda edição que eu fui, né? De encontrar pessoas que estão falando a mesma coisa, encontrar sua tribo, né? E aí a Maravilhoso, gente participa de mesmo, diversas exato. tribos na vida. Só que a tribo que leva essa parte humanizada para as empresas, espiritualizada para as empresas, encontramos, né? Talvez Sim, foi um grande evento para encontrar. sim. E para mim eu vejo assim, quanto mais pessoas estiverem nesse movimento, mais espaço a gente vai abrir. Mais Sim. expande, entende? Eu não vejo como, não, agora tem muita gente fazendo, então, Não, o não. oceano vermelho é o óculos de quem vê e quem critica, né? Mas o oceano azul não é para todo mundo, mas é o seu oceano azul, Sim, né? É múltiplas realidades, né? Não é um só. exatamente. Então, eu compacto tudo que você falou, que as empresas têm que se ver mais como parceiros mesmo. De, olha, que legal, você também trabalha no meu segmento, como é que a gente vai expandir isso aqui? Vai criar mais ambiente para a gente atuar, entendeu? Ao Uhum. invés da gente se debater e né, se concorrer um ao outro e acabar se limitando, né? Porque eu vou então ficar aqui, porque se eu for para lá, o outro vai descobrir. Enfim, eu já vi muito esses cenários, assim, eu já ouvi muito isso de dono de empresa. E você fala, gente, que visão é essa, É um limitada? pensamento pequeno, né? Ô Flávia, sabe aquele livro Liderança Tribal? Não conheço. Não, Hoje você já muito me falou bacana. 2 livros que eu preciso já. Nossa, bacana. Eu tô montando uma palestra que eu vou dar no final de semana e eu coloquei lá liderança tribal, né? O conceito. E aí tem 5 estágios, né? Muito parecido assim com os estágios lá do Reinventando Organizações, né? Do Frederic Laloux, dos Uhum, estágios de desenvolvimento, né, organizacional. Mas o liderança tribal ele fala assim que tem o terceiro estágio, que é a pessoa que fala assim, eu sou o melhor da empresa, né? E aí o quarto estágio é a nossa empresa é melhor e as outras são ruins. E o uhum, quinto estágio é nós somos bons, a outra empresa também é boa, né? Não tem essa de quem é melhor. Porque competição é ilusão, né? Se sim. você está olhando somente você está querendo galgar, você está querendo derrubar o outro. Por que você está querendo derrubar o outro? Porque eles te derrubaram? Que visão Uhum, de liderança é essa? A gente volta no mesmo exemplo, né? sim. Não, e levando isso para o individual, né, que a gente está falando num contexto maior, empresas e tal, eu falo muito isso para o líder, né? Quanto líder que vem aqui, líder, pessoa, né, pessoa física, fazer processo comigo, fazer curso, e fala assim, não, mas se eu fizer isso, a minha equipe funciona sem mim. Aí,
Falei, então, mas se ela não funcionar sem você, você não cresce mais. Você já pensou nisso? Dali você não sai. Então você Como é vê que como é a ilusão, é a palavra essa que você trouxe, é a Mas ilusão. você pode explicar isso de diversas maneiras, sempre, né, Flávio? Você pode trazer diversas metáforas. A metáfora da constelação é o pai que cria o filho para si, né? Não é o filho para a vida, o filho para o mundo. Então você quer prender, aquilo é uma posse. Sim, Então, tudo que é posse é ilusão, né? Ilusão de posse. exatamente. Show. E falando de sucesso, o que que você entende aí por sucesso? Eu vejo muito o conceito, né, de... Eu sempre trago nos cursos e rodas a importância das pessoas definirem, né, o que que significa para você sucesso, o que que significa prosperidade, o que não é, qual é a sua visão. Essa visão está alinhada, né, com as pessoas à sua volta, seja companheiro, companheira, na empresa. Então existe esse alinhamento. Eu gosto muito de ver sucesso e prosperidade como algo, né, saudável, fluido, verdadeiro, que floresce, né, sem restrições, né, sem ervas daninhas, sem medos, sem dúvidas, mas é algo que tá fluindo, é a vida acontecendo, a vida é perfeita do jeito que é. Né? A gente Uhum. não está ali para ficar criticando, essa árvore não tá boa, essa árvore não devia estar aqui, e é o meu ego que comanda, é o meu ego que... Não, essa árvore teve sucesso ao nascer aqui, crescer e florescer aqui, assim como eu, assim como a vida, assim como o que eu faço. Então eu gosto muito de trazer esse olhar assim de sucesso, de prosperidade, como a própria vida que floresce, que cresce, que flui. Sim, show. Então é algo que dá para fazer sempre. Tá sempre em sucesso quando você tem essa visão contínua, né? É, porque se Estou no você lugar certo na hora certa. Eu amo esse conceito assim. imagina, né? Você fica falando, eu gosto de trazer isso nos atendimentos. Às vezes as pessoas trazem, mas não deveria ter acontecido isso, eu queria que fosse diferente, né? Ah, perdi o pai, perdi a mãe, não queria, não consigo aceitar, por que que aconteceu, arrependimento, culpa. Se você vê esse evento como algo que não foi, não teve sucesso, você está julgando, criticando algo que é perfeito. Sim, Você não aceita a realidade, você fica vendo a paisagem do seu óculos e é só isso que eu quero ver, é só isso que importa, mas você não se abre, né, para o horizonte, se abre para as coisas do jeito que são. Então, eu vejo muito esse nível de aceitação, assim, sabe, do chakra cardíaco mesmo, de você aceitar as coisas perfeitas como são. E aí, com esse olhar, tudo é sucesso. Mesmo sim, que num exemplo de fracasso que você me perguntou, eu trouxe um aprendizado que saiu para mim, né, que eu extraí disso. Então, foi um sucesso, por mais que tomei banho de água fria, né, fiquei triste, fiquei chateado. Foi um sucesso. Olhando hoje, agradeço. sim. Não, você falando isso, eu me lembro de uma frase que eu escutei do Gasparetto, uma vez que eu fui numa palestra dele, que eu gostava muito, assim, gosto muito dos áudios dele, até hoje eu escuto. Que ele falou assim, eu não sei, ele tinha um perfil assim irônico, né, divertido de se colocar, né? E ele fez assim, eu não sei vocês, eu nunca perco, eu sempre ganho. Vocês eu não sei, mas eu tô sempre ganhando. Se eu não ganhar em resultado, eu ganho em aprendizagem, mas perder eu não perco nunca. E foi uma maneira legal de se posicionar, porque eu gosto do jeito dele, assim, firme, não tô nem aí o que você tá pensando, tô falando aqui, que você receba como quiser. Então, e achei muito lindo o jeito que ele falou, realmente, se você resolver olhar para isso, tipo, eu nunca tô perdendo, né? Eu tô sempre ganhando. Se eu não ganhei em resultado, se não saiu como eu queria, eu ganhei em aprendizado. Se eu escolher olhar por esse lado, eu saio ainda com meu manualzinho lá, como eu falei, do que não funciona com páginas a mais. Ô Flávio, e combina com a própria frase do Albert Einstein, né? Uma mente que se expande nunca volta ao Nunca tamanho volto. original. Então, o tempo Sim, todo, a cada relação, a cada interação sua com você mesmo, sua com a natureza, sua com alguém, existe um aprendizado, existe uma troca energética. Você cresceu de alguma maneira, sua consciência aprendeu algo de alguma maneira. Se você se sim, prende a pequenas coisas materiais, se você se prende a pequenas questões emocionais que você não sabe lidar e você faz aquilo uma bola de neve, você se prende naquilo, né? Talvez tenha desafios e dificuldades aí na sua jornada. exatamente. Você fica em sofrimento, né? Quando você fica na resistência. Uhum. Ô, Gabi, e falando de setênios, né? Os setênios, eu gosto de explicar para quem não está ouvindo a gente não conhece, é um estudo feito pelo Rudolf Steiner, que é um filósofo da antroposofia, e ele fez um estudo na época onde ele dividiu a nossa vida em ciclos de 7 anos, em movimentação, em tendências a acontecer, como a gente está, né, até falando do Richard, que a gente falou aqui bastante, os níveis de consciência que a gente atinge nesse período e tudo mais.
E eu gosto muito, muito desse estudo, porque eu consigo ver, assim, nitidamente na minha vida os ciclos, como eles foram marcados, assim, por grandes acontecimentos. E aí, desde então, eu estudo e eu gosto de trazer aqui para o Reconhece, até para a pessoa, às vezes tem gente que vem e fala, caraca, nem eu sabia, mas eu estou vivendo esse período mesmo. Você está vivendo o quinto setênio, que ele vai dos 28 aos 35. Então, você está aí meio que na metade dele. E é um ciclo exatamente que você falando todo, né, no início, até antes da gente gravar, eu falei, cara, como é perfeito. Cada dia que passa eu me apaixono mais por essa teoria, mesmo a gente já tendo aumentado a expectativa de vida, né? Então, quando ele fez esse estudo, a gente chegava ali até os 70 anos e hoje a gente está vivendo mais. Então, pode ser que a gente fique um pouco mais em alguns ciclos e tal, mas eu ainda acredito muito nesse estudo. E aí, quando você trouxe, né, o seu momento, como que você está vivenciando, né, lidando com seus projetos, eu falei, cara, que perfeito mesmo. Porque o quinto setênio, ele é esse setênio desses questionamentos, para onde eu vou agora? Né, vou pegar tudo que eu vivi até aqui e dentro de tudo que eu sei, para onde eu vou? Vai ser preciso eu recalcular ou eu só vou formatar algumas coisas e dar continuidade? É um período também que ele fala onde a gente cria vínculos mais profundos na nossa vida. Então, a gente aprofunda as relações, né? Cria conexões mais assertivas para a gente trilhar o nosso caminho daqui para frente, né? E aí eu queria saber se você concorda com se você consegue visualizar com esse setênio, né? Não sei se você concorda comigo, que eu vi muito isso, né, no que você trouxe. Se você se vê vivendo esse setênio e o que você espera, né? Já que você está na metade dele, daqui alguns anos ele finaliza e começa, né, um ciclo de um novo propósito e tal. Então, como que é para você essa parte? É, quando eu fiz 28 anos, né, 2019, se não me engano, foi uma reviravolta gigantesca, né? Saí da empresa que eu estava, né, há muito tempo, desenvolvimento humano, né, trabalhava com isso, mas não fazia mais sentido aquela cultura, não fazia mais sentido aquilo. Casei, mudei de cidade, né, um monte de coisa, né, aprofundei assim nos ensinamentos, né, do xamanismo. Então, você percebe que, nossa, todo mundo que me conhece também, você mudou muito nos últimos anos. Então, nessa virada de 2019, 28 anos, virada de setênio, foi muito grande. E agora veio meio que, né, estabilizando assim, né, para essa crescente. Então, tudo que eu vim plantando, né, eu vejo muito isso esses últimos anos, também de pandemia, também de novas interações, assim, de como se relacionar, de como colocar o seu trabalho. Eu vi um grande momento de plantação e agora eu vejo esse momento, né, de preparar a colheita. Uhum. Então, por isso que a gente está, né, organizando nosso espaço, organizando nosso local físico para atender mais pessoas, para os retiros, para os eventos. Então, agora é o momento assim de confirmação. E aí, exatamente, de você provar o que você veio fazer, né, de você se firmar. Dentro do xamanismo eu trago muito essa questão de firmamento, né, de firmar quem você é, da sua força interior, do seu guerreiro, né, de quanto você consegue com maestria ali, né, lidar com si mesmo, né, Sim, você, olha o nome do seu programa, né, conhece a ti mesmo. O Oráculo sim. de Delfos já trazia, essa é a frase para você colocar assim como um grande princípio que norteia, né, de você se firmar e você ter o seu poder pessoal, você cumprir a sua missão, sem, né, deixar brechas, sem abrir possibilidades de dúvidas, medos, incertezas do que o outro vai falar, do que vai acontecer, mas o quanto você se firma no seu caminho. Então, com Uhum. certeza, esse setembro tá muito conectado. Tá, eu também, minha grande virada de transição também se deu ali aos 28 anos. Começou nos 27, aí quando entrou os 28, mudou tudo também. Foi um balanço profundo. Então, esse setênio, para mim, também vejo bem parecido assim com o que você narrou. E aí, agora eu vou fazer um joguinho que chama Jogo do Autoconhecimento. Bolei baseado no DISC, que é uma ferramenta que você conhece. É uma brincadeira para a gente conhecer mais de você, entender mais como você lida com as coisas aí na vida, no dia a dia, e de você se reconhecer também um pouco mais, né? Ver aí o que está tão fixo que você responde de bate-pronto e coisa que você fala, ih, peraí, não sei, né? Quem sabe? Será que o Então, meu perfil diz que ainda vai continuar ou vai mudar? não fala ele agora, então. Vamos brincar e depois você fala o perfil que você tinha antes. Não, tem, né? Depois você me fala o resultado. Pode começar? Pode Agir ou planejar? planejar. Rotina ou improviso?
Rotina. Drama ou comédia? Comédia. Individual ou em grupo? Individual. Organização ou criação? Ai, que difícil é assim. Os dois muito forte, talvez a organização. Natureza ou cidade? Natureza, sem dúvidas. Sentir ou racionalizar? Já foi muito racionalizar, mas hoje eu senti. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? Conversar, resolver, sempre. Flexibilidade ou previsibilidade? Flexibilidade, Meditação ou corrida? meditação. Tá passando aqui o carro do... Tá ouvindo? Não. Aqui tem o empreendedorismo de rua é forte, viu? Ah. Bom, meditação. Dar presente ou falar que ama? Os dois também. Talvez falar que ama. Dinheiro ou reconhecimento, status? Olha, talvez o reconhecimento. Servir ou ser servido? Servir. Falar na lata ou falar com jeitinho? Falar na lata. Prático e rápido ou devagar e com detalhes? Devagar com detalhes. Agora me fala aí o seu resultado, que eu já meio que sei aqui. Pelas várias vezes que eu não sou analista DISC, né? Não, nem trabalho assim com DISC, mas de tudo que eu já estudei e já utilizei como ferramenta, sempre deu o C de conformidade. Uhum. É. É. Na minha ferramenta aqui a gente chama de C de cautela, né? Quando você Ah, responde ali, planejar, um perfil de planejamento, um perfil de rotina, um perfil ali de necessidade do individual, por mais que você tenha trazido aqui hoje tanto trabalho grupo que você faz, a já preocupação de levar. tem essa abertura para várias Sim, coisas, mas, né, a preferência, assim. a preferência, assim, não é que é a preferência Tiver que só, fazer uma escolha, exato, e assim, o cauteloso, ele tem muita habilidade, talvez, e ainda arrisco assim, nós temos sempre os 4 perfis, né? Mas o seu, por exemplo, preferencial é o C, mas eu ainda arrisco que o S ele está bem junto ali, próximo. Deve ser sim, o segundo Uhum. preferencial seu, porque por esse lance da preocupação com o ambiente, com as pessoas e tal. Então, para se reenergizar o individual, mas depois tem aquele momento da troca e tudo mais. Então, conforme você vai trazendo assim as suas escolhas, dá para eu, por exemplo, sou analista, eu consigo ter uma noção de como você funciona. Até o jeito que você fala, se posiciona, a gente acaba, né, captando. Mas eu gosto muito, Flávia, de todas essas ferramentas, assim, né? Não só de tipologia, de personalidade, mas que proporciona um autoconhecer, né? Tanto é que eu gosto de chamar de raio-x. Eu Sim, sempre, eu sempre incentivo, né, os líderes, as pessoas que eu atendo, principalmente no curso que logo eu vou lançar, de ter o raio-x na mão, assim, né, para saber o seu perfil DISC, o perfil do Enneagrama, do MBTI, o seu mapa astrológico, o seu mapa sim, numerológico, cabalístico, saber, né, digamos assim, os seus guias, se você tiver, os seus orixás, seus mentores. Você tem que saber, na palma da sim, sua mão, porque é aquilo que você vai estar sempre olhando. Para os padrões que aquela ferramenta explica, né, os traços de caráter, né, do sim. Reich. Então, é importante olhar, é importante ter ali na palma da mão para você saber quem você é. E Quanto mais aí, informação você tiver, mais assertivo você é, né? Menos em sofrimento você entra, que você já sabe como lida com as coisas, o que você precisa para estar num ambiente confortável, para aquela situação ficar boa para você. Então, sim. quanto mais informação... Eu também sou apaixonada por todos esses trabalhos, assim. E se E der me... alguma zica, né? Olha no espelho, olha o seu mapa aí, olha você. Sim, Autoenfrentamento. Olha aí as dificuldades antes de, talvez, ir buscar uma ajuda externa. Né? sim. Você falando isso, vou dar um exemplo, né? Antes de eu fazer, eu trabalhava no banco na época da área jurídica, né? Eu trabalhava trabalhei 6 anos no Bradesco, e lá eles tinham sim o hábito de fazer essas ferramentas, mas não vinha o resultado. Tava aí a falha, nunca vinha a devolutiva. Isso ficava só com o RH e ali ele ia te movimentando, né, dentro da empresa e tudo mais, que eu acho um erro, né? Porque quando você entrega para o funcionário esse tipo de conhecimento, fica muito mais bacana você depois alinhar com ele as expectativas que a empresa tem, o que ele pode doar, o que você pode explorar dentro das características que ele traz e tudo mais.
Mas, enfim, eu fiz muito essa ferramenta lá e nunca tive o resultado, nunca me trouxeram, né? Uhum. E aí, quando eu me tornei analista DISC, uma coisa ficou muito clara, assim, para mim. Falei, caraca, quando eu fiz a primeira vez o teste no curso, eu sou D com I, tipo assim, o meu D 7 e o I 6,95, sabe assim? Era muito próximo. E aí, eu falei, nossa, então é por isso que eu sempre tive dificuldade, por exemplo, com atividades muito paradas, muito planilha, muita coisa assim, relatório. Eu não tenho, não é a minha faceta isso. Eu sou a Uhum. pessoa da agilidade, do operacional. Onde você quer que eu vá? O que você quer que seja feito? Agora, quando eu caí, por exemplo, no último departamento do banco, antes de eu pedir para sair, antes de eu ter o burnout e ficar doente e tudo mais, eu cheguei lá e eu chegava às 7 e saía às 4h30. E aí o meu trabalho era copiar e colar uma planilha o dia inteiro. E aí eu falei, nossa, e ó, sem ter o conhecimento, né, não tinha, era zero, o meu nível de autoconhecimento era baixíssimo. Quando eu entrei nesse lugar, eu falei para minha mãe, na primeira semana de trabalho, eu falei, mãe, tá fácil, tá tranquilo, né? Até foi a oportunidade que eu pude trabalhar mais perto de casa, então eu podia ir de carro, tinha lá os seus pontos positivos, né? Mas eu falei para ela, eu falei, eu acho que eu não vou aguentar muito, porque eu não penso, não faço nada, tipo assim. Posso ser substituída por um robô, né? O futurismo traz muito Exato. isso, né? Sim, não, na época eu nem falei isso. Olha só o que eu falei na época. Eu falei, se eu levar a Marcela, que na época era minha priminha, né, que eu falo sobrinha, de 1 ano, acho que ela não tinha nem 1 ano, eu falo, a Marcela faz meu trabalho lá. Se eu ensinar ela a copiar e colar, ela faz. Então, assim, eu já sabia, de alguma forma, eu já sabia que aquilo ia, a longo prazo, me trazer algum problema emocional, que eu não era o meu lugar ali. Mas se eu tivesse, por exemplo, já o conhecimento do DISC, eu já saberia de início que aquilo não era para mim. Não é o Não ia, talvez, perfil. talvez nem tivesse chego ao extremo que eu cheguei ali, tipo, da doença mesmo, assim, de ficar realmente em fuga e começar a ter N problemas de bursite, tendinite, que era tudo emocional praticamente que eu tinha e tal. Então, o quanto essa visão do autoconhecimento pode ajudar quando você está escolhendo, quando você está vivendo, que você percebe que aquilo você não está se encaixando no lugar e entender o porquê que você não está se encaixando. Porque o seu perfil é outro, você tem outros valores, você precisa de outra movimentação. O seu perfil exige outra coisa. Então, isso Sim. é muito rico, né? E aí também eu lembro que outra coisa que veio daí foi a minha necessidade o tempo todo e a crença que eu tinha que pessoas de sucesso eram pessoas que tinham rotina, que pessoas que acordavam todo dia e faziam a mesma coisa e tal. E aí, nos primeiros processos, logo que eu me formei coach, a gente vai passar por um processo de coaching, né, e tal. E nas primeiras sessões que eu verbalizei isso, a coach, na época que estava me atendendo, ela falou, ah, legal, então você tem rotina? Eu falo, não. Eu falava, não tenho. Não consigo, não gosto. Então, você nunca vai ter sucesso, porque se só pessoas de sucesso A têm rotina, equivalência complexa ali, né? exato, a incoerência das crenças limitantes. E aí eu, caraca, é isso. E depois, olhando para, né, me conhecendo, olhando o meu perfil de novo, né, o comportamental do dominante, do fazer, às vezes, sem nem jogar o chapéu e depois correr atrás e tal, nem sabe como vai fazer, mas tá indo. E aí eu falei, opa, então agora eu entendo, eu posso sim ter a minha rotina, né, o meu jeito de lidar com as coisas e tal, eu preciso do improviso, do imprevisto, isso me move. Enquanto outros perfis não, outros perfis precisam de uma estabilidade maior e etc. Então, o quanto a gente ter essa consciência de várias, né, como você falou, o seu raio-x ali na mão, pode ajudar você a sair do sofrimento e também explorar melhor todos os recursos que você traz na vida, né? Encaixar. E tudo explica, né, Flávia? Digamos assim, são várias formas de dizer a mesma coisa. Sim, Eu fiz esse raio-x assim completão, né, de tudo todas as ferramentas que eu uso, que eu gosto, e coloquei, fica muito claro que é a mesma coisa. Esse sou sim. eu, né? Quando você tem uma visão até, né, mais espiritual de quem é você, né, da sua origem, né, da onde você veio, é muito claro algumas coisas. Sim, Então, juntando com tudo isso, exato, que a gente para falou. você não ficar, não é perder tempo, mas para ir para um caminho mais direcionado. Para você ganhar tempo, né? É, Show, amei. Você gostou da brincadeira? Achou bacana assim, o bate-bola? adorei, estilo Gabriela lá, né, Gabi. É, Gabi Gabriela. Escuta, para finalizar, eu quero fazer duas perguntinhas. A primeira é: qual a sua palavra? Uma palavra?
É uma palavra que te define, que te move, que te... Eu acho que é ancestralidade. É muito forte, me arrepia, nossa. É muito forte, ancestralidade. Resposta é ancestralidade. Maravilhoso. E a segunda tem uma história de uma artista americana chamada Candy Chang, que ela passou por uma depressão muito profunda, uma perda uma vez na vida dela, e nessa oportunidade ela criou uma reflexão de vida e morte. Então ela criou um muro onde ela escreve: antes de morrer eu quero, que foi o que ajudou, essa reflexão de vida e morte foi o que ajudou ela a retomar, sair daquele estado, né, de depressão, de insatisfação. E isso já foi replicado em mais de 70 países. E aí eu tenho ainda muita vontade de chegar ainda nesse muro, poder deixar ali o meu recado, mas eu gostaria de perguntar para você se você tivesse lá no muro, o que você ia escrever? Antes de morrer, eu quero. Eu quero deixar uma contribuição, um legado muito verdadeiro, com muito amor, com muita luz, para que as futuras gerações, não só da minha família, mas de todos, possam, né, viver em um mundo melhor, resgatando as suas origens, suas raízes, e sendo felizes. Eu acredito que nessa linha. Show, muito lindo. E eu faço votos que você consiga, que você continue fazendo esse trabalho, que esse trabalho dos retiros aí se expanda, né, cada vez mais, que você tenha logo aí esse espaço para você já Vou te começar a esperar aqui, hein? realizar. Estamos te Vou esperando. com certeza, vou sim, com certeza, pode contar comigo. E que mais? Quero que você deixe suas redes para a galera poder te seguir e acessar os seus conteúdos, que são também muito ricos, né? Por mais que agora você esteja aí nessa dedicação a mais nos retiros e menos com a empresa com alma, tem bastante conteúdo lá no Instagram, no YouTube, como a gente estava falando também, das lives que você fez. Então, acho bacana já deixar para o pessoal já ir acessando, já entrando no movimento, para na hora que tiver o retiro acontecendo, já todo mundo já ir. Show! Meu perfil pessoal, né, é Eterno Buscador, né, Gabriel Gomes, e todos os trabalhos que eu trago assim para as empresas, para os grupos evolutivos, está no Empresa com Alma. Então, 2 anos aí trazendo muito conteúdo, várias lives, 80 lives, tem a live com a Flávia lá, foi muito Sim, bacana. Várias pessoas, né, desse caminho, dessa jornada de levar a humanização, de levar a espiritualidade para as empresas. Muito conteúdo riquíssimo, vale muito mais que curso, assim, algumas lives, algumas aulas, você sabe disso, né? Nossa, foi sim, incrível também. sim. Então, tem muito conteúdo no Instagram, no YouTube. Logo, logo vou colocar no Spotify também, esse conteúdo também. Tem de tudo, né? De constelação, de liderança. Nossa, tem de muitas coisas. Então, quem quiser, sinta aí o chamado para conhecer um pouco mais. Tem o Oráculo Falas da Alma também, pode clicar no site, tirar a Sim, sim, cartinha sim, tira a lá cartinha. da fala da alma da empresa, fala do grupo, né? Um processo bem Sim. espiritual assim. E então, te convido a conhecer a Empresa com Alma, conhecer meu perfil também, Eterno Buscador. Então tem muita coisa bacana. E quero agradecer Show. de coração o seu convite, muito feliz de estar aqui para a gente poder ter essa troca. A gente enriquece, a gente cresce muito, né, nesses momentos. Então, sou muito Sim. grato, honro muito a nossa amizade, nossa conexão. Espero que a gente possa sempre estar juntos aí nesse caminho. Estaremos. Gratidão também pelo seu tempo, pela troca, por tudo que você trouxe aqui hoje, que riquíssimo falar sobre esses assuntos assim, ancestralidade, mergulho profundo mesmo, que sai até do que a gente está acostumado a ver quando a gente fala sobre liderança e empresa e tudo mais. É um mergulho bem mais profundo. E só quem já tem o cilindro que consegue levar a gente, né? Então, eu agradeço muito que você tenha topado, que você tenha aceito aqui o convite e até o próximo episódio. Agradeço todo mundo que ouviu até aqui. Entrem no perfil do Gabi, escutem mais de uma vez esse podcast, porque tem muito recado para tirar aqui, né? Não é só numa vez que a gente integraliza tudo, todas as informações. E é isso. Gratidão, gratidão e até o próximo. Gratidão. Tchau. Beijo. Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @suame.líder no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.